Pessoal, boa noite. Estamos ao vivo pelo YouTube. Chat também está ativado. Hoje está tudo certinho. Espero que vocês estejam bem. Vamos entrando. Boa noite, boa noite. Já temos alguém na nossa aula. Na nossa aula ao vivo, de Direito Constitucional. Vamos lá. Temos já 4 pessoas. Bem-vindos. Estou ficando bom nessa tecnologia. Vocês vão ver, daqui a pouco, ficar experiente aqui. Bem-vindos na aula. Vamos então começar. O materialzinho já está entrando. Vou pôr para gravar. E a gente começa a nossa aula. O tema de hoje é um tema interessante, um tema importante. A gente vai falar sobre federação, né? Ou organização federativa. Tema super importante para a gente conversar. Beleza? Bom, tem 4, chat ativado. Ó, que beleza, ó, estamos ficando bom nisso, hein? Boa noite, Otávio, boa noite, Daiane, boa noite, Maísa, bem-vindos. Bem-vindos, muito legal vocês aí. Devagarzinho a turminha vai aumentando, né? É bem legal. Bom, já estamos ao vivo. Vou começar a gravar, então. E a gente vai começar a estudar, tá? Vejam, meu material ainda não entrou, não tem problema. Daqui a pouco vai entrar. Eu já ponho para gravar e a gente avança. Não tem problema nenhum. Bom, em último caso, eu vou deixar o material aqui na tela e eu coloco para a gente ver o material aqui, se não entrar. Tecnologia é isso, né? Sempre tem alguma ziquinha. Quando tudo vai bem, alguma coisa não abre, alguma coisa dá pau. É isso mesmo. Fazer o quê? Faz parte da vida, né? Vamos lá. Então, vou projetar para vocês já. A aula está gravando, então agora oficialmente gravando. Bem-vindos, boa noite. Eu estou de olho aí no chat de vocês e estou de olho aqui na minha tela, que é diferente da de vocês. Já temos 8 pessoas, né? Tá bom. Cláudia, bem-vinda. Maria de Fátima, boa noite. Madalena, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Agora eu estou conseguindo ver vocês, estou conseguindo ler vocês. É bem melhor, né? Agora é outro nível. Bem melhor. Ótimo. Vamos seguir, então. Eu vou colocar o materialzinho, enquanto ele não abre, eu vou colocar para vocês aqui na minha tela. Uma guia do Chrome. Vamos lá. Só um minutinho. Já está abrindo. Aí. Vejam se vocês conseguem enxergar esse materialzinho aí. Estão vendo, né? Então, é o materialzinho que está escrito aula 4, Direito Constitucional, revisão OAB. É esse material aí. Beleza. Provavelmente vocês estão me vendo, sei lá, de alguma forma diferente. Os temas que a gente vai falar agora, a gente vai tratar desse ponto para a OAB, tá? Que é a organização federativa. A gente vai ver quem compõe a federação, quais são os chamados entes federados, qual a diferença entre autonomia e soberania, e vamos conversar um pouquinho sobre repartição de competências. Esses são os 3 pontos que eu quero conversar com vocês nessa revisão rápida, obviamente, para a prova da ordem. Então, entes federados, autonomia versus soberania e repartição de competências. Aí, eu vou trazer esse material de novo, porque tem questão para a gente responder. É só por isso que é importante o material. Então, enquanto o material não vai ficar para vocês exposto, eu vou fazer um material de mão, como a gente costuma fazer, desenhando e tudo mais, tá bom? Então, eu vou interromper o compartilhamento
e a gente volta para a nossa área aqui da tecnologia. Beleza. Vocês estão vendo tudo? Boa noite, Camila. Boa noite, Marley. Começou agora, nem começamos a matéria, tá? Fique tranquilo, tá tudo certo. Então, esse materialzinho que está para vocês aí, não se preocupem que é disso que a gente vai falar, tá? Eu vou interromper o compartilhamento aqui para a gente colocar a tela, né? Vocês, daqui a pouco já vão estar vendo a minha telinha aqui. Eu vou cancelar, ok? Deixa eu colocar minha tela, então, para vocês. Vamos lá. Vocês me avisem se vocês não estiverem vendo a tela, tá? Eu vou ver se eu dou um jeito aqui de fazer alguma coisa. Vamos dar um jeito aqui ao vivo. Beleza. Não sei se vocês estão... Vamos ver aqui meu vídeo. Eu quero ficar aqui. Beleza. Vamos ver se está. Não sei se está, mas vamos lá. Eu queria conversar com vocês agora, então, sobre a federação, a organização federativa, e a gente vai falar um pouquinho desse ponto da chamada federação. O que é importante saber aqui? O Brasil, né? O Brasil é composto por entes federados. Entes federados. O que são entes federados? Vocês sabem disso, vocês sabem sobre isso. A nossa federação, ela tem pessoas, ela é composta por pessoas. Então, o que a gente tem aqui dentro? Temos a União, temos estados, Distrito Federal e os municípios. Ok. Essas quatro pessoas aqui são chamadas de entes federativos ou entes federados. O Brasil, a República Federativa do Brasil, então, deixa eu colocar o nome aqui, deixa eu ver se eu consigo outra corzinha. A República Federativa do Brasil, que é a nossa república, aqui, ó, a República Federativa. República Federativa do Brasil, que é o Brasil, ela se compõe dos seguintes entes: União, Estados ou Distrito Federal e municípios. Campinas, por exemplo, é um município. São Paulo, Estado de São Paulo é um estado. E temos a União. Então, temos a União, estados e municípios. E temos também o Distrito Federal, né, compondo a federação. Primeira observação importante, primeira pegadinha. Territórios. Não existem no Brasil territórios federais. Não existem hoje. Mas se vierem a existir, vão compor a federação? Resposta, não. Territórios, se existirem, se vierem a existir, não existe hoje no Brasil, mas a Constituição permite a sua criação. Se existirem, não serão entes federados. Não serão entes federados. Cuidado com isso, que essa pegadinha é importante e ainda não caiu na prova da ordem. Cuidado com isso, essa pegadinha é importante e ainda não caiu na prova da OAB, tá? De vez em quando eu vou voltando para o chat aqui. Ah, não está aparecendo, Camila? Então, só um minutinho. Só um minutinho que a gente já vai dar um jeito nisso. Não está aparecendo nada aí para vocês? Agora vai estar. Agora com certeza vai estar. Então vamos lá. Me avisem no chat aí se está ou não, hein? Aparecendo alguma coisa. Tem uma tela em branco agora para vocês? Ou não? Vejam aí. Tela em branco? Apareceu? Beleza. Então agora eu quero que vocês vejam outra coisa. Eu quero que vocês vejam minha tela aqui, que eu tô em outra tela. Vamos lá. Agora vocês estão vendo uma tela em branco mesmo, né? A minha tela em branco, eu acho.
Bom, beleza. Tá ótimo. Vamos lá, então. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que o Brasil, isso é importantíssimo vocês guardarem, tá? A gente tem que o Brasil, na nossa estrutura federativa, a gente se denomina como República Federativa do Brasil. Esse é o nome do Brasil, tá? Brasil é meio que um apelido, né? Então, República Federativa do Brasil é realmente o nome do Brasil. Ok. E esse Brasil que a gente tanto ama, ele se compõe de entes, como eu tinha dito para vocês agora há pouco. Quais são os entes que compõem a República Federativa do Brasil? São, como eu disse, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Primeira pegadinha, OBS 1, que está no seu caderno. OBS 1, territórios. Territórios, não. Você vai marcar assim no caderno. Territórios, não. Territórios nunca serão. Sabe aquela piadinha do nunca serão? Território é isso. Nunca será. Se vier a existir um território federal no Brasil, ele vai pertencer à União. Nunca vai ser um ente próprio. Nunca vai ter autonomia. Sabe aquela pessoa que é sempre dependente de outro, desde quando ela é pequena até quando ela morre de adulto? Então, essa pessoa que é sempre dependente de outro é tipo um território, que fica parasitando nas costas de outra pessoa a vida inteira. O território é isso. O território é um parasita da União. Mais ou menos para você entender a estrutura. Por isso que ele nunca vai ter autonomia. Ele nunca é ente federado. São entes federados, União, Estados, DF, municípios. Ponto final. Ok? Primeira pegadinha é essa. Território não. Segunda pegadinha. Vou perguntar para vocês. Vamos ver se dá certo fazer a pergunta e vocês respondem no chat, tá? Para a gente fazer uma aula mais interativa. Vamos ver se dá certo. Segunda pegadinha. Qual desses aqui tem soberania? E qual desses aqui tem autonomia? Soberania. Qual deles tem soberania? E qual deles tem autonomia? Eu vou escrevendo aqui enquanto vocês podem já escrever no chat. Soberania versus autonomia. O que vocês acham? Quem tem soberania e quem tem autonomia? Ah, entendi. Está tendo um delay aqui da minha aula, para o que está passando no YouTube. Então, não tem problema, deve estar tendo um delay aí de alguns segundos. Então, quando eu pergunto para vocês, eu pergunto para vocês agora, vocês vão responder daqui 1 minuto para mim, quando eu já tiver praticamente respondendo a questão aqui no chat. Marley já respondeu. Isso. Marley falou, soberania à União. Essa pegadinha, pessoal, é uma das grandes pegadinhas da prova da ordem. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com ela. Por quê? Porque, olha só, eu vou escrever aqui. Vou colocar no materialzinho para vocês. Ó, prestem bem atenção que eu vou até mudar a cor para ninguém errar esse negócio, hein? É bom já aprender agora. Soberania é o Brasil que tem. Soberania é a República Federativa do Brasil. Soberania é coisa do Brasil. E os que estão aqui, o que eles têm? Os que estão aqui em azul, eles têm autonomia. Inclusive a União. Inclusive a União. Então, segunda pegadinha importante para a prova da ordem. Super importante. Segunda pegadinha. Não confundir soberania com autonomia. Soberania quem tem? Só o Brasil. O Brasil inteiro. A República Federativa do Brasil. Cada ente, de forma separada e individual, tem autonomia.
Autonomia não se confunde com soberania. Soberania é o poder supremo, que pode se impor perante, inclusive, a esfera internacional, perante outros países. Autonomia é a possibilidade de escolher seus governantes, autonomia financeira, autonomia governamental, autonomia política. Essa autonomia, cada um dos entes tem. Mas o poder supremo, chamado de soberania, que é um poder ilimitado aqui dentro do país, esse só o Brasil, na condição de República Federativa do Brasil, tem. Muito cuidado com essa pegadinha também, que ainda não caiu na prova da ordem. Entenderam? Marley, entendeu isso? Inclusive, a União tem autonomia. Soberania, para estar correta a questão teste da prova da ordem, soberania, só a República. O gabarito vai estar: a República Federativa do Brasil é soberana? Resposta correta. A União é soberana? Incorreta. Os estados são soberanos? Incorreto. Então, eu vou até colocar no chat aqui de vocês, para ninguém ficar com dúvida. Então, República Federativa do Brasil, igual, soberania. Entes, União, Estados, DF, municípios, igual, autonomia. Ficou claro isso? Muito cuidado com pegadinha, muito cuidado com a questão da prova da ordem, tá bom? Beleza. Então, vamos avançar. O ponto mais importante, a questão mais importante na prova da ordem é, em relação à federação, é o ponto denominado de repartição das competências. Então, quem quiser fazer um print nesse slide que está aí, nesse material que está aí, faça um print e a gente vai mudar de tela, a gente vai mudar de slide, tá? Eu vou abrir uma tela em branco de novo para explicar para vocês a questão da repartição das competências, tá? Então, vamos lá. Tela em branco. Esse é o ponto mais importante para a prova da ordem sobre federação, sobre esse tema que a gente está cuidando agora. Repartição das competências. Muito cuidado aqui. Primeira observação que os alunos não conseguem, muitos alunos não conseguem entender isso que eu vou explicar agora para vocês. É o seguinte, sempre que a Constituição usar compete à União legislar sobre, compete à União legislar sobre, e aí não importa o que está aqui, se a prova colocar para você, compete à União legislar sobre, eu vou ter que dar um nome para esse tipo de competência que a União tem, que é legislar sobre. Só para você entender. Direito do trabalho, que vocês gostam tanto, com Orestes. Quem faz? Quem tem competência para fazer essa lei? Quem tem competência para legislar sobre? Será que é só a União? Ou todo mundo, todos os entes federados, o município, os estados, o DF, a União podem fazer leis? Essa é a discussão que a gente está começando a travar agora, ok? Por outro lado, a prova pode colocar para vocês assim, eu vou responder daqui a pouco, tá? Ela pode colocar assim, compete à União, estados, barra, Distrito Federal, legislar sobre alguma coisa. Então, quem faz lei sobre direito tributário? Quem pode fazer norma tributária? Não norma geral. Quem pode legislar sobre tributos? O município, será que pode? O estado pode? A União pode? Quem pode legislar sobre floresta, fauna, pesca? Será que só a União
Ou os entes, na sua competência, Estado, por exemplo, pode também fazer sua lei protegendo a flora, a fauna, regulando pesca naquela região, que pode ser importante. Tem Estado que isso é super relevante. Então, pensando nisso que a gente está conversando agora, que a gente está num curso de revisão, não tem como eu explicar o fundamento do fundamento, mas mesmo assim eu estou indo lá. Pensando nisso, o legislador, quando foi fazer a Constituição Federal, ele deu um nome para a competência laranja e deu outro nome para a competência verde. Percebam que o que elas têm em comum? Vou colocar em cor vermelha aqui para vocês não errarem. O que elas têm em comum? Ambas falam sobre legislar sobre, ok? Todo mundo acho que entendeu isso. São competências, portanto, legislativas. Legislativa por quê? Porque a Constituição remeteu a competência somente à União ou aos entes União, Estado, DF. Não colocou município aí. De propósito, não dá tempo de eu explicar o motivo disso para vocês, mas lembre que o município não foi colocado nesse rol de competências que estão Estados e União e DF. Ou está a União sozinha, ou está a União junto com o Estado e DF. Quando a União está sozinha, e esse é o pulo do gato para a prova de vocês, essa é a pergunta que mais cai em federação. Quando a União está sozinha, eu chamo a competência de privativa. E essa é a que mais cai na prova de vocês. Essa é a que mais cai. Artigo 21 da Constituição. Quando a União está junto com Estados e DF, a parte verdinha aqui, eu chamo essa competência de concorrente. Concorrente. Então, bastante cuidado com isso. Compete à União legislar privativamente sobre. Aí tem um monte de competência que só a União pode fazer lei. Direito penal, direito processual, direito do trabalho, trânsito e transporte, que já caiu na prova da ordem, bingos e loterias, consórcios e sorteios, crimes de responsabilidade, são matérias que só a União pode fazer lei. Se tiver uma lei do Estado ou do município, essa lei vai ter vício, essa lei vai ser inconstitucional por violar a competência federativa. Por violar a competência federativa. Ok? Então, existem competências que têm natureza privativa. Privativa significa o quê? Só cabe à União. Sempre que você lê no teste, nos gabaritos, no enunciado, e depois você vai para os testes, alternativas A, B, C, D, e você vê lá privativo e concorrente, a questão é sobre isso. Aquilo que é só da União e aquilo que pode também ser legislado pelos estados e DF. Vou voltar para o chat para ver se isso vocês conseguiram entender. Boa noite, Tori. Todo mundo conseguiu entender até aqui esse ponto? Sim ou não? Se não me entenderem, me deem um alô pelo chat que eu consigo ver as perguntas por aqui, tá? Beleza. Todo mundo entendeu? Vamos avançar. Ótimo. Vamos lá, então. Agora, então, o primeiro ponto é que você saiba a diferença entre competência privativa e competência concorrente. Primeiro ponto importante, para quem está anotando aí no caderno. Primeiro ponto importante. Ambas têm em comum o fato de serem competências legislativas. Vou repetir. Ambas têm em comum o fato de serem competências legislativas. O que elas têm de diferente? O que elas têm de diferença? A diferença é, enquanto a competência privativa pertence somente à União, só a União pode fazer lei sobre aquele assunto, a competência concorrente
permite que a União, Estados e DF também façam lei sobre aquele assunto. Aonde estão esses pontos? Artigo 21 e 23 da Constituição. Recomendo a leitura, depois, quando você tiver um tempinho. Artigos 21 e 23 da Constituição Federal. Ok? Esse é o primeiro ponto que tem que saber. Só aqui, você já consegue matar algumas perguntas. Por que eu estou falando isso? Na prova, ele vai colocar assim para você. É competência exclusiva da União legislar sobre trânsito e transporte. Trânsito e transporte é competência só da União, mas não é exclusiva. O nome dela é privativa. E aí é importante vocês não confundirem competência privativa com competência exclusiva e competência concorrente com competência comum. São coisas diferentes. Se na sua prova, no gabarito, tiver, ele fala trânsito e transporte, compete a quem? Letra A, exclusivamente à União. Está errado, porque não é exclusivo, é privativo. Letra B, concorrente da União e dos Estados. Está errado, porque não é concorrente. Letra C, comum entre União e Estados. Está errado, porque também não é comum. E letra D, privativa da União. Esse é o gabarito. Trânsito e transporte é de competência privativa da União. Entenderam esse pulo do gato? Entenderam essa pegadinha? É super importante saber isso. Saber esse detalhe, tá? Beleza. Obrigado, Maria de Fátima. Vamos seguindo. Todo mundo está acompanhando, né? Me avisem no chat se tiver algum problema aí de entendimento. Vamos lá. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Ó, o que mais... Eu vou dar uma dica para vocês aqui, mas o que mais cai em prova é a competência privativa. Claro que eu não vou falar para você isso, ainda mais num curso pelo YouTube, que depois muita gente vai assistir, que se você for chutar, chuta tal coisa. Mas eu vou falar em off, assim, só entre a gente. Se você está em dúvida na competência, se ela é privativa ou se ela é concorrente, chuta na privativa. Chuta na privativa. Por quê? Tem um maior número de competências privativas. A chance de você acertar é maior. E, estatisticamente, a OAB já cobrou, quando cobrou competência, o gabarito foi mais de competência privativa do que concorrente. Então, se você for chutar, chuta na privativa. Mas não é para chutar, é para conhecer, entender e fazer a prova com raciocínio. Fazer a prova pensando. Mas, se eventualmente estiver nervoso, tiver que chutar, chuta na privativa. Bom, aí, pessoal, eu tenho que falar para vocês mais uma coisinha. Todo mundo está me vendo aí, está vendo o slide, tudo certinho, né? Beleza. Tá ótimo. Vamos seguir. Então, é o seguinte, ó. Eu queria colocar para vocês aqui uma pegadinha que eu gosto bastante de mostrar para os alunos. Eu vou deixar aqui no gancho já, para vocês, vou compartilhar com vocês. Ó, olha só, eu vou ensinar vocês agora a decorarem a competência privativa. Esse é um mnemônico clássico, já é antigo esse mnemônico. Vários sites aí na internet apresentam esse mnemônico. Mas esse, especificamente, fui eu que fiz no meu Instagram, há uns 2 anos atrás, lá no feed. Se vocês forem buscar, tá lá. É um mnemônico famoso do chamado capacete de PM. Capacete de PM. Vocês vão comigo aqui decorar? Vamos decorar já isso aqui. Competência privativa da União. Privativa da União. Ou seja, o capacete de PM, só a União pode fazer lei. Só a União faz lei sobre esse assunto. Que assunto? Direito civil, direito aeronáutico, direito penal, direito agrário, comercial, eleitoral, trabalho, espacial, desapropriação, direito processual e direito marítimo.
Pelo menos esses direitos, eu gostaria que vocês se lembrassem. Pelo menos esses. Então, direito civil, eu vou apagar para não ficar confuso na sua mente aí. Direito civil, direito aeronáutico, direito penal, direito agrário, direito comercial, direito eleitoral, do trabalho, espacial, desapropriação, processual e marítimo. Não são só esses. Esses são direitos com muita importância na prova da ordem em tema de competência. Tem outros. Crime de responsabilidade, é matéria privativa da União, definição dos crimes de responsabilidade, consórcio, sorteios, bingos e loterias, também é matéria privativa da União, trânsito e transporte é privativa da União, que não está nesse mnemônico. Mas, pelo menos, se você conseguir guardar esse mnemônico, já é um avanço. Já tá bom, né? Beleza. Então, agora a gente vai avançar. Eu acho que todo mundo conseguiu entender, conseguiu ver o mnemônico. Exatamente, Marley. Exatamente. Perfeito. Vou escrever aqui no chat que é isso, tá? Exatamente isso. Município não está na competência concorrente, tá? Se tiver município no enunciado lá, na alternativa, né? A letra B, por exemplo, compete concorrentemente a União, estados e municípios. Já pode pular para outra, que essa vai estar errada. Tá bom? Perfeito. É isso mesmo. Bom, vamos avançar. Todo mundo viu o desenho aí, né? Já conseguiu decorar o capacete de PM. Lembrando que tem outras competências importantes, né? A gente está vendo o capacete de pimenta para você conseguir lembrar aquilo que é relevante aí para o seu estudo. Agora eu vou fazer um meu aqui para vocês decorarem as competências concorrentes. Vamos lá. Competência concorrente. Eu vou dar algumas dicas para vocês acerca da competência concorrente. Não cai tanto na OAB quanto a privativa, ok? Mas pode cair, porque é importante esse tema, né? É muito importante. E agora, na pandemia, a gente teve o Supremo falando muito de competência concorrente em matéria de proteção à saúde. Se município abre salão de cabeleireiro, se não abre, se a União que define, abre igreja, não abre igreja. Então, a chance de cair a competência concorrente na sua prova agora é maior. Por isso que eu estou focando nela agora na revisão, senão nem faria isso, tá bom? Porque foi muito utilizada na pandemia pelos julgamentos do Supremo. Então, agora a OAB está de olho nisso, certamente uma questão vem sobre ela. Vamos lá, então. Eu tenho um mnemônico que acaba ajudando vocês, que é um remédio que eu inventei para memória. É um remédio para memória. Como que chama esse remédio para memória? Para você lembrar da competência concorrente. Só para lembrar da concorrente, porque a da privativa já é capacete de PM, você já sabe. Mas para lembrar da concorrente, qual é o mnemônico que eu costumo, esse é meu mesmo, que eu costumo contar para os alunos? É esse aqui, ó. Ele chama tri, fi, pe, nu, rec. Trifenurec é o nome do remédio para memória que você vai tomar para lembrar na sua prova e não errar a questão. O que significa esse remedinho para memória chamado Trifenurec? Ó, prestem bastante atenção. Direito tributário, direito financeiro, direito penitenciário, direito urbanístico e direito econômico. Vou repetir. O remedinho chamado Trifenurec, que é o que eu inventei para vocês, ajudar vocês a decorarem a competência concorrente,
É esse remedinho que vocês tomam e significa o quê? Significa tributário, financeiro, penitenciário, urbanístico, econômico, trifenurec. Esse é o remédio que a gente toma para lembrar da competência concorrente, ok? Lembrando ainda que, observação aqui importante, lembrando ainda que proteção à saúde. Vocês estão vendo eu escrever aqui no slide ou não ainda, hein? Vocês estão vendo meu slide? Estou escrevendo aqui. Vocês viram a escrita? Ou ainda não? Ó, esse slide aqui, trifenurec, tributário, financeiro, penitenciário, urbanístico e econômico. Tributário, financeiro, penitenciário, urbanístico e econômico. Todo mundo está vendo o que eu escrevi? Então, é o remedinho chamado trifenurec, que ajuda vocês a guardarem. Beleza, beleza. E aí, se vocês estão marcando alguma coisa no caderno, né, junto com isso que a gente está falando, façam uma observação aí e marquem, por exemplo, floresta, fauna, pesca, proteção à saúde. Então, quando for meio ambiente, quando for saúde, sempre, isso é automático, a competência vai ser concorrente, tá? Meio ambiente, fauna, flora, etc. E também proteção à saúde, que é a questão da pandemia, a competência é concorrente, tá? Ok? Vocês viram meu slide aqui, né? Preenchido com trifenurec, o remedinho, tudo certinho, né? Ok. É que eu acho que, para mim, quando eu me vejo aqui no YouTube, tem um delay. Então, eu demoro para ver o que vocês... Talvez não acompanhem o que vocês estão vendo no tempo real aí. Não tem problema. Vocês estão me acompanhando? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo? Então, resumindo, o que a gente tem até agora, de concreto? A gente tem que competência privativa é uma coisa, competência concorrente é outra. Isso é um conceito difícil. Privativo é uma coisa, concorrente é outra. Privativo, capacete de PM, concorrente, trifenurec, mais saúde e meio ambiente. Trifenurec, mais saúde e meio ambiente. Se você guardou isso ou marcou no caderno, já está ótimo, tá? De competência privativa e competência concorrente. Agora, para a gente fechar esse ponto de federação e fazer exercício, fazer questões, eu tenho duas perguntas para vocês, que eu vou colocar aqui no meu slide. Vamos lá. As perguntas são as seguintes. Direito do trabalho. Todo mundo sabe que direito do trabalho, vocês acabaram de ver, direito do trabalho, a competência é privativa. Privativa. A pergunta é a seguinte. Pode delegar? Pode delegar? A União, é privativa da União, né? Então, a pergunta é, a União pode delegar? E se puder, para quem? Então, a pergunta que eu estou fazendo é, que a gente vai responder junto agora no caderno, a pergunta que eu estou fazendo é, as competências privativas são delegáveis ou elas são indelegáveis? Vou repetir. As competências privativas são delegáveis ou indelegáveis? O que vocês acham?
As competências privativas são delegáveis ou indelegáveis? Privativas. Delega ou não delega? Pode delegar ou não? Resposta para vocês, não esquecerem para a prova. Resposta, sim. Vou escrever bem grande aqui. Sim. Então, as competências privativas são delegáveis? São. Como que eu delego? Vamos lá. Eu delego através de lei complementar. Então, a União, através de lei complementar, pode delegar para os estados ou para o DF as competências privativas que são dela. Mas um detalhe importante, só pode delegar pontos específicos, questões específicas. Vou apagar aqui. Somente questões específicas. O que significa isso? O exemplo clássico é o direito do trabalho, que eu falei para vocês, inclusive, em aula. Direito do trabalho, eu não posso delegar o direito do trabalho inteiro para o Estado de São Paulo fazer uma CLT. Não existe isso. Mas a União pode delegar um tema de trabalho para os estados. Por exemplo, piso salarial. Piso é um tema de direito do trabalho. E esse tema pode ser delegado para os estados. Como que se delega? Através de lei complementar. Quem delega? A União. Por que a União? Porque ela é a dona da competência privativa, obviamente. Então, quem delega? A União. Por que meio? Por que meio? Por lei complementar. Como que ela delega? Ela delega através de lei complementar, mas somente questões específicas. Somente temas específicos. Não pode delegar tudo que ela tem. Ela só pode delegar parte. Tá? Isso é importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Todo mundo entendeu? Isso, Marley. Trifenurec. Não esqueçam isso. Trifenurec. Guardem esse remédio para a memória aí. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Não estão? Isso, Luciana. Foi dado em aula. Foi dado em aula. E aí é bom que a gente revisa aqui, né? É bom que a gente consegue revisar a matéria aqui, né, no YouTube. E vocês também têm contato com a matéria ainda. Não perdem totalmente o fio da meada. Isso. Privativas são delegáveis. Privativas são delegáveis. Perfeito. Fizemos tudo isso. Ok. Vamos seguir jornada. Vamos seguir. Eu estou um pouquinho na frente de vocês. O YouTube tem um delay em relação ao aplicativo, o programinha que eu estou usando. Então, beleza. Obrigado, Ettore. Então, quando vocês estão vendo isso, estou falando já um assunto um pouquinho mais para frente. Mas eu faço a perguntinha de qualquer forma e vocês respondem aí internamente para vocês mesmos, tá? Então, resumo do que a gente viu agora, que vocês vão ver daqui a pouco. Resumo. É o seguinte, competência privativa é delegável. Quem delega? A União. Através do quê? Lei complementar. O que ela pode delegar? Somente questões específicas. Não pode delegar tudo que ela tem. Exemplo clássico, exemplo de doutrina. Tem no meu livro, tem nos outros livros, tem em todo mundo. Piso salarial é um tema específico de direito do trabalho. Piso salarial é um tema específico de direito do trabalho. Posso delegar? Sim. Tanto que os estados têm leis sobre piso salarial. Só tem lei estadual porque a União delegou. Ok?
Próximo e último tema de competência, de repartição de competência. Importante vocês saberem isso também. Vamos lá. Como se dá a harmonização das competências concorrentes? Como se dá a harmonização das competências concorrentes? Aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem a seguinte discussão. Pergunta é, se a União tem competência e os estados também têm competência, então quem pode fazer a lei sobre o assunto? Todo mundo? E se cada um fizer sua lei, eu posso ter uma contradição normativa. Para evitar essa contradição normativa, o que o legislador, quando fez a Constituição, vislumbrou? Ele vislumbrou o seguinte, olha que interessante isso, e a prova da OAB gosta disso. Vamos lá. Ele vislumbrou o seguinte, compete à União legislar sobre normas gerais. Isso que eu estiver escrevendo aqui, você também escreve no teu caderno e coloca um asterisco para nunca mais esquecer. Nunca mais, digo até você passar na primeira fase. 2. Compete aos estados, porque concorrente compete à União, Estados e DF, né? Compete aos estados e DF suplementar a norma geral federal. Suplementar a norma geral da União. O que significa suplementar? Suplementar significa complementar. Então, deixa eu fazer aqui um outro método. A União faz normas gerais. Tá ficando profício aqui, hein? A União faz normas gerais. E os estados? Os estados suplementam as normas gerais. Então, lembrando, a União... tá ficando profício o negócio, hein? A União faz normas... Opa! Não pode empolgar tanto também, né? A União edita normas gerais. A União edita normas gerais. Eu fico empolgado com as minhas coisinhas aqui. Aí, deixa eu fazer um negocinho bonito para vocês. Aqui, ó. A União edita normas gerais. Tem que guardar isso no caderno, hein, pessoal? Os estados suplementam a norma geral naquilo que for cabível. Tá? O terceiro ponto é o seguinte. Isso também cai na prova da ordem. 3. E se não tiver a norma geral federal? Os estados têm competência para fazer aquela norma prevendo regra geral e regra específica para ele? Então, não existindo, na hipótese de inexistência da norma geral, qual é a conclusão que a Constituição estabelece? Os estados terão competência plena. Eles podem fazer tanto a norma geral quanto a norma específica para eles. Eles podem fazer tanto a norma geral quanto a norma específica para eles. Então, isso aqui é super importante. Se não existir norma geral federal, os estados terão competência plena. 4. E última regra. Isso também a OAB cobra. Esse ponto é chatinho mesmo, viu? Não se preocupem que se é difícil para vocês, é difícil para todo mundo. Então é melhor vocês aprenderem logo esse negócio. 4. Se houver superveniência da norma geral federal, superveniência da norma geral federal, qual é a conclusão? E esse que é o ponto mais importante para evitar que vocês caiam em pegadinha. Vai ficar suspensa a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário à norma geral
federal. Suspende a eficácia da lei estadual. Suspende a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário à norma geral federal. Vou até apagar esse contrário que está feio aqui. Vocês já entenderam o que eu quis dizer. Eu vou falar de novo para vocês que estão anotando no caderno não ficarem em dúvida e não escreverem errado. É o seguinte. Esse slide que eu estou montando aqui, essa lousa virtual que eu estou montando aqui, tem que saber. Tem que saber. Então, vamos lá. Primeiro, competência concorrente. Por exemplo, educação. Educação é competência concorrente. Quem faz normas gerais sobre educação? A União. Os estados podem prever normas suplementares? Podem. Podem prever, por exemplo, que idioma que a escola pública vai ter naquele estado? Pode. Isso é norma estadual. Agora, e se a União não tivesse feito uma norma geral sobre educação, aquele estado teria competência para prever norma geral e específica? Sim. Por quê? Não existindo norma geral da União, o estado tem competência plena. Quarto ponto. E se no futuro, depois que o estado fez a norma dele, tanto geral quanto específica, a União vem e faz uma geral para o Brasil inteiro? O que acontece com aquela norma estadual que tinha sido feita antes? Aquela norma estadual vai ficar com a eficácia suspensa, não vai ser revogada, não vai ser revogada. Vai ficar com a eficácia suspensa naquilo que for contrário à norma geral federal. Esse ponto é bem complexo, eu expliquei isso em aula para vocês ao vivo. Então, assim, a ideia aqui é fazer uma revisão. Anotem no caderno e se cair alguma coisa na prova, não esqueçam desse detalhe. Qual que é o ponto mais importante aqui desse slide, dessa matéria? Suspender a eficácia. Porque a prova vai colocar para vocês revogada. Está errado isso, não é revogado. É eficácia suspensa, tá? Então, é aqui que é o ponto que vai te pegar. Suspender a eficácia da lei estadual naquilo que for contrário. Isso que eu coloquei dentro do quadro de cada linha é o que tem de mais importante. União faz norma geral. Estados suplementam a norma geral naquilo que for cabível. E se não tiver norma geral federal? O Estado faz tudo. E se depois, no futuro, surgir a norma geral federal? Aí, aquela norma estadual que tinha feito tudo vai ficar com a eficácia suspensa naquilo que contrariar a norma geral federal. Tá bom? Bom. Parabéns, Luciano. Eu estou pensando em, na última aula nossa aqui virtual, sortear um livro de constitucional, tá? Para vocês também se empolgarem e participarem da aula aqui. Né? Tem gente que está me acompanhando desde a primeira aula. Muitos de vocês não estavam na primeira aula porque nem sabiam que a gente estava fazendo essa aula online, né? Pelo YouTube. Mas aí, talvez na última aula vai ter até mais aluno, né? Porque devagarzinho os alunos vão sabendo. E aí vocês vão se empolgando para estudar também. Então, eu vou sortear um livro de constitucional na nossa última aula do YouTube de constitucional. A gente tem mais... estamos na quarta aula. A gente vai ter umas 6 ou 7 aulas, tá? De constitucional. Depois eu entro em administrativo. Provavelmente a gente vai terminar nosso curso virtual aqui, gratuito, essas revisões, próximo da prova da OAB. Bem próximo da prova da OAB. Tá? Vai ser por aqui o sorteio mesmo, Carol. Vai ser por aqui, tá? Vai ser tudo por aqui. Beleza. Então, pessoal, último ponto para a gente fechar a federação e talvez fechar até nossa aula, porque já estamos chegando próximo de 1 hora. Passa rápido, né? Vamos lá. E fazer questão. Tem 2 questões para a gente fazer. Então, façam um print nessa tela. Entendam a tela, porque isso é importante. E aí a gente vai fechar com o último ponto. Vamos supor que eu tenho aqui o estado, vou chamar de estado alfa,
O estado alfa, ele quer se dividir e se transformar em estado beta e gama. Então, esse estado alfa vai se dividir em dois e transformar em estado beta e estado gama, continuando na Federação Brasileira. Isso pode? Resposta: isso pode. Isso vocês não errariam na prova? Eu acredito que não. Não errariam. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é a seguinte. Vamos supor que eu tenho um estado alfa. E esse estado alfa, ele quer virar um novo país. Novo país. Ele quer sair do Brasil. Ele fala, esse Brasil aí, regido por esse presidente, eu não quero, não. Eu quero outro. Eu quero outro país. Eu quero virar outro país. Deixa comigo que eu vou ser um país top. Então, o estado alfa quer sair do Brasil e virar um novo país. Resposta aqui. Pode ou não pode? O que vocês acham? Pode ou não pode? Isso, Madalena, obrigado. Se inscrevam no canal, né? Verdade. Tem poucos seguidores no canal do YouTube. Façam a inscrição aí. Dá para deixar. Obrigado, Madalena. O pessoal que faz meu marketing, né? Obrigado. Eu esqueço de pedir. As aulas são toda terça, mesmo horário. Se eventualmente tiver alguma terça, algum problema e tal, eu aviso vocês. Talvez em administrativo a gente precise mudar de horário, tá? Em administrativo. Mas em constitucional vamos tentar seguir nesse horário. Que daí todo mundo já sabe que é esse horário, tá bom? Então sigam, eu esqueço de pedir para vocês seguirem meu canal aí do YouTube. É só clicar, né? Inscrever-se, eu acho que é isso. E dá para vocês fazerem uma notificação quando eu estiver fazendo live, quando eu estiver fazendo aula ao vivo, que pode, às vezes eu estou fazendo alguma live, alguma coisa, eu passo para o YouTube também. Ao mesmo tempo, eu faço simultâneo no YouTube. De repente, abre a live, abre aqui no YouTube. Aí, se você tem notificação aí no seu YouTube também, o seu celular te avisa que eu abri uma aula. Aí você fica sabendo. Se você tiver disponibilidade, você pode assistir, né? Eu acho que é assim que funciona, pelo que eu entendi. Bom, beleza. Então, vamos lá. A pergunta é, a Luciana já respondeu, né? É que eu tenho um delay aqui. A pergunta é, o estado alfa pode sair do Brasil? Bem grandão aqui, ó. Não. Não pode. Por quê? Não existe no Brasil, não existe no Brasil o direito de secessão. Não existe no Brasil o direito de secessão. O que seria a palavra secessão? Seria isso, a tentativa de separação de um Estado da Federação, do Brasil. Não existe direito de secessão. Tá bom? Muito cuidado com isso, que já caiu na prova da ordem, e eles costumam repetir esse tipo de perguntinha. Beleza? Isso, no Instagram, Maria de Fátima, eu vou avisando vocês. Tá? Eu vou avisando sim. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Até aqui todo mundo foi? Até aqui todo mundo entendeu? Aí, agora, a gente vai fazer duas questões, dois exercícios. Vamos fazer, eu vou escrever no chat aqui para vocês. Vamos fazer questões. Ok? Vamos lá. Então, eu vou colocar para vocês aqui
meu material, as questões. Não parece, mas hoje o programinha que eu uso deu um pau, ele não está carregando o material. Então, eu estou tendo que colocar compartilhamento de tela, por isso que está dando um buguinho aí, está dando um delay. Mas não tem problema, vocês estão conseguindo acompanhar, isso que é importante. Então, vamos lá, ó. Eu vou compartilhar minha tela com vocês de novo. A gente vai agora, de forma bem suave, responder uma questão da prova da ordem, tá bom? Como está tendo um delay no chat, do YouTube, eu vou fazendo ela, vou lendo. Depois, eventualmente, eu dou aí uns 2 minutos para ver se vocês respondem correto. E aí a gente vem responder junto, tá? Vamos lá. Vamos, então, ler devagarzinho as questões para a gente aprender a fazer e não errar mais esse negócio. Deixa eu colocar uma canetinha aqui, um marca-texto, para ficar bem legal para vocês. Vamos lá. Então, a população do Estado X, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas de governo, inicia uma intensa campanha pleiteando, então vejam, o Estado X, pleiteando a sua separação do restante da federação. Como se chama isso? Uma tentativa de secessão, que a gente acabou de ver. Um plebiscito é organizado e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Sob a hipótese apresentada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. O que o examinador aqui está cobrando de vocês? Ele está cobrando o seguinte, pessoal. Ele está dizendo para vocês que num estado, aquela galera que mora lá no estado inteiro não quer mais pertencer àquele país. Então, eles fizeram um plebiscito e 92% é um número considerável, quase 100%. 92% falou, vamos sair fora. Vamos sair fora da Federação Brasileira. Vamos virar um país autônomo, a gente elege nosso presidente, a gente tem um poder financeiro alto, vai ser um país super desenvolvido. E eles querem se dividir e sair do Brasil. A pergunta é, 92% é suficiente? Vamos lá, letra A, B, C ou D? Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional, que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X. Então, a letra A, ele está falando assim, diante desse quórum de 92%, basta encaminhar a proposta, uma proposta de emenda ao Congresso Nacional para que ele faça a separação desse Estado da federação restante. E ele vai virar um país. Será que está certa a letra A? Será que está certo isso? Sei onde vocês estão junto comigo aqui. Todo mundo me acompanhando? Sim, sim, sim. Não está aparecendo ainda? Ai, desculpa, pessoal. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Só um minuto. Só um minuto, me desculpem. Vamos ver se agora vai. Desculpem, eu leio de novo, tá? Não se preocupem com isso. Me avisem no chat se está aparecendo a questão agora. Ah, então beleza. Obrigado, Daiane. Vamos lá. Eu vou ler de novo com vocês, eu vou zerar o que eu fiz aqui, não tem problema. Eu vou zerar isso aqui. E a gente... tranquilo. A gente faz de novo, tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Eu vou apagar a minha borrachinha. Ah, não dá. Não dá para apagar. Eu vou só apontar aqui para vocês, então. Cada hora eu invento uma coisa, né? Vamos lá. Então, questão de ordem, foi uma questão recente essa.
A população do Estado X, vamos ler junto, insatisfeita com os rumos da política nacional e os sucessivos escândalos de corrupção que assolam todas as esferas de governo, inicia uma intensa campanha pleiteando a sua separação do restante da federação. Prestem bastante atenção nisso. Um plebiscito, então, organizado, e 92% dos votantes opinaram favoravelmente à independência do Estado. Percebam, então, que 92% falaram, queremos virar um país. Sob a hipótese, essa hipótese que ele narrou, o examinador, com base no texto constitucional, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Diante do expressivo quórum favorável à separação do Estado X, a Assembleia Legislativa do referido ente deverá encaminhar ao Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que, se aprovada, viabilizará a secessão do Estado X. Vamos lá. Letra A, completamente errada. Por quê? Não existe no Brasil a possibilidade de secessão. Um Estado não pode virar país. Enquanto estivermos nessa Constituição atual, um Estado não pode virar país, ponto final. Tá? Letra B. Olha como é fácil responder a questão da ordem. Para o exercício do direito de secessão, existe lei estadual. Eu nem preciso continuar lendo. Por quê? Não existe no Brasil direito de secessão. Letra C. Diante da autonomia dos entes, até aqui está certo, admite-se a dissolução do vínculo existente entre eles, de modo que o Estado X poderia formar um novo país. Não poderia formar um novo país, porque pelo mesmo motivo não se admite no Brasil o direito de secessão. Em menos de 5 segundos, a gente chegou no gabarito. Letra D. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, que norteia a ordem constitucional brasileira, o que conduz à conclusão que se revela inviável, ou seja, não cabe, o exercício do direito de secessão por parte de qualquer dos entes federados, o que pode, inclusive, motivar uma intervenção federal. Pronto, letra D é o gabarito. A letra A, a letra B, a letra C falam que é possível a secessão. A letra D fala que ela é inviável. Portanto, a letra D é o gabarito. Todo mundo entendeu? Tá no capacete ainda? Vocês não conseguiram ver a questão? Uai. Vocês conseguiram acompanhar comigo a questão? A questão está projetada para vocês ainda? Beleza. Valeu, Marcão. Obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Ó, não acabei ainda, pessoal. Falta mais uma questão. Vamos lá, falta uma. Vocês aguentam mais uma? Estamos com 65 minutos, 1h05. Vamos ficar com 1h10 de aula, tá bom? Podemos para mais uma questão? Última questão da aula, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Então, materialzinho na tela. Essa questão já é um pouquinho mais difícil, hein? Atenção para ela. Todo mundo está enxergando? Questão 2, última questão de hoje. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos. Vou até colocar o meu ponteiro aqui de marca-texto para ficar melhor para vocês. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos, edita uma lei estadual, aqui é competência, ó, impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção, e limitando o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição do Brasil, assinale a correta.
Percebam os pontos importantes aqui, antes da gente começar a responder, que essa questão é difícil. Essa questão foi difícil na prova e é difícil. Vamos lá. Vou mudar minha corzinha aqui para vocês entenderem tudo. Percebam. Lei estadual. Se é lei estadual, o Estado tem competência concorrente? Só pode ser disso que a gente está falando. Porque se é matéria legislativa, ou é privativa ou é concorrente, ok? É assim que você desvenda uma questão. Se fala de lei, a competência é legislativa. Legislativa só tem duas, ou privativa ou concorrente. Se tem o Estado fazendo lei, só pode ser concorrente, porque na privativa é a União, e não está falando que a União delegou. Ok? Vamos lá. Então, primeira competência, pesca. Pesca é competência concorrente? Tem que responder isso. Então, vamos lá. Pesca é concorrente? Sim, pesca é competência concorrente. Então, o Estado poderia legislar sobre pesca? Sim, poderia. Agora, vejam, vou mudar a cor da caneta para você não errar isso, hein? Vejam a 2, a competência 2. Direito marítimo, transporte marítimo, é competência concorrente? O capacete de PM, o M é marítimo. A gente acabou de ver. Marítimo é privativa da União. Marítimo é privativa da União. Se pesca é concorrente e marítimo é privativo, o Estado não poderia ter legislado sobre direito marítimo. Não poderia. Só se a União delegou para ele essa competência de transporte marítimo naquele Estado. Só se a União delegou. Então, a gente tem que achar um gabarito que corresponda a esse entendimento que a gente acabou de fazer agora. Vocês viram como é complexo? São 4 pontos para você grifar, mas os 4 exigem um conhecimento de competência privativa, concorrente, tanto da sua regulamentação quanto da sua especificação. Beleza? Vamos responder então. Letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca. Tá certo isso? Tá. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima somente caso a lei complementar federal o autorize. O que ele quer dizer com autorize? Delegue. É isso ou não é? É. Já achei o gabarito. Letra A é o gabarito. Vamos responder as outras só para ver onde está o erro. Mas eu já achei a resposta correta, que não é fácil. É uma questão difícil. Letra B. Vamos marcar o que está errado. O Estado Y, percebam agora, pessoal, tem competência comum. Eu nunca falo em comum quando estiver falando de lei. Sempre que tratar de lei, ou é privativa ou é concorrente. Letra C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, que compete privativamente à União legislar sobre meio ambiente. Está errado, meio ambiente é concorrente. E nem está falando disso na questão. Letra D. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva. Ainda que você não soubesse nada sobre isso, se você soubesse que exclusiva não está aqui, e sim privativa, e pesca nem é privativa, mas ele fez uma pegadinha, mas sabendo que comum e exclusiva não existe, você já eliminaria a letra B e já eliminaria a letra D. E se você fosse chutar, chutaria entre A e C, e certamente chutaria na A. Chutaria certo. Acertaria a questão sabendo somente que privativa e concorrente é uma coisa, comum e exclusiva é outra. E sempre que eu falar de lei, sempre vai ser, guardem isso, privativa ou concorrente, nunca comum ou exclusiva. Então, essa questão, gabarito, letra A. Perfeito, perfeito, Camila acertou. Beleza, pessoal.
Todo mundo entendeu isso? Todo mundo conseguiu entender? Espero que sim, né? Que tenham entendido a questão. A gente construiu as questões, a resposta junto. Se vocês tiverem dúvida na questão 2, me avisem aí no chat, que eu estou olhando para vocês aí no chat. Não estou vendo nenhuma pergunta, não estou vendo nenhuma questão. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. Obrigado, Maria de Fátima, obrigado. Estamos com 72 minutos, então 1h15, né, mais ou menos, de aula, quase 1h15 de aula, vamos chegar numa 1h15 de aula. Eu vou deixar gravada essa aula, recomendo que depois, se vocês quiserem, assistam de novo para revisar, né? Essa questão foi difícil, a última questão foi difícil, assistam ela com calma, com tranquilidade, tá? A gente, então, termina a aula de hoje na federação. Vai ficar faltando para a gente terminar o curso de constitucional. Organização dos poderes executivo, legislativo, judiciário e controle de constitucionalidade. Tá? Obrigado, Camila. Obrigado, querida. A gente vai devagarzinho ajudando, né? A ideia é a gente manter ativo, né? Manter sempre ativo. Posso, Thaís. Pessoal, só duas coisas para falar para vocês. Já vou colocar o capacete de PM para vocês verem, para dar um print. Duas coisas. Depois eu vou disponibilizar todo o material do curso no meu Instagram, tá? Todo o materialzinho vai ficar consolidado. Esse material que eu estou usando aqui, todo ele no meu Instagram. Para vocês depois, antes da prova, darem uma olhada nisso, revisarem, ok? E a gente sorteia o livro na última aula. Eu vou colocar o capacete para você printar aí, Thaís. Veja se está aparecendo o capacete agora. Ou não. Veja aí se está aparecendo o capacete de PM. Thaís Rodrigues. Obrigado, Thaís. A outra Thaís agora. Obrigado. Obrigado, Shirley. Obrigado. Então, pessoal, Thaís, conseguiu ver o capacete de PM de novo? Está aparecendo para vocês? Ok, beleza. Pessoal, então acho que é isso. 1h15 de aula, tá bom, para a gente não ficar muito estressado também, né? É só uma descontração para vocês aprenderem alguns temas importantes. Espero que tenham entendido, aprendido. Semana que vem estamos juntos de novo, tá bom? Quem tiver dúvida, manda para mim aí durante a semana. Estou à disposição de vocês. Vocês são meus alunos, né? Do ProOrdem. Todos que estão aqui são meus alunos. Podem ficar à vontade. Boa semana para todos. A gente se vê, então, na semana que vem. Fechou? Combinado? Obrigado pela presença. Obrigado pela atenção. Vou interromper meu compartilhamento. A aula vai ficar gravada para vocês. E aí a gente se vê semana que vem. Estou encerrando a gravação da aula agora. E o YouTube continua. Daqui a pouco eu já vou. Então, agora oficialmente gravando. Bem-vindos, boa noite. Obrigado, Ettore. Obrigado, Otávio. De vocês, e estou de olho aqui na minha tela, que é diferente da de vocês. Obrigado para todos. Boa noite, Daiane. Boa noite, Madalena. Boa noite, Shirley. Boa noite, Marley. Boa noite, Camila. Alguns estão chegando hoje. Daiane. Boa noite para vocês. Espero que tenham aprendido. Obrigado, Thaís. Tamo junto, pessoal. Ótima noite para vocês e até semana que vem. Um abraço. Vou encerrar a transmissão agora, tá? Tchau, tchau.